pessoal, estamos de volta. Estamos na quarta aula conceitual da nossa disciplina Teologia Pública. Prazer continuar aqui conversando com vocês, discutindo sobre esses temas complexos, difíceis, polêmicos, que são os temas da teologia pública. Nas aulas anteriores, depois de conversarmos sobre o que significa teologia pública, conversamos sobre o conceito de liberdade e o conceito de justiça. Nós vimos nessas aulas que liberdade e justiça são realidades construídas pelo ser humano. Nem a liberdade nem a justiça são realidades que existem e a gente põe mais ou menos liberdade ou mais ou menos justiça na nossa vida, na sociedade. Quer dizer, liberdade e justiça só acontecem na medida em que nós, como seres humanos, vivendo conjuntamente, como cidadãs e cidadãos de uma sociedade, de um Estado organizado democraticamente, construímos juntos. Tá? Então, ainda que liberdade inicie como uma expectativa individual, a liberdade de expressão, o desejo de querer fazer o que me realiza, o que me satisfaz, a liberdade nunca é apenas individual, ela sempre é intersubjetiva, ela sempre é coletiva. Tá? Os limites da liberdade são os limites da relação humana. Tá? São os limites da dignidade humana, são os limites da justiça. Assim como a liberdade, a justiça nunca existe enquanto uma realidade pronta, acabada. Liberdade e justiça se constroem. A justiça, como nós vimos nos autores em que nos baseamos, Jean-Luc Nancy, um filósofo francês, Rainer Forst, um filósofo alemão, a justiça é sempre uma busca, uma demanda. Tá? E a justiça tem como duas características fundamentais: a partilha, a distribuição, a alocação dos recursos e dos bens necessários para a vida humana. E quando falamos em bens, estamos falando também de bens simbólicos, não materiais. Tá? E tanto a liberdade quanto a justiça também tem a ver com a justificação das nossas ações e das nossas relações na vida pública. Tá? Liberdade e justiça são construídas por nós intencionalmente, responsavelmente e coletivamente, mediante o diálogo, mediante o debate, mediante a discussão séria, honesta, sem violência, sem ameaça, sem coerção, sem imposição de ideias de uma parte sobre a outra. Tá? As explicações que nós damos sobre o mundo, as explicações que nós damos sobre a vida pública são plurais em qualquer sociedade. Tá? Existem diversas maneiras de dizer o que é certo, o que é errado, de conceituar o que é justo, o que é injusto numa relação econômica, de conceituar o que é justo, o que é injusto numa relação política, ou numa relação religiosa ou emocional. Então, numa sociedade, sempre haverá diferentes maneiras de descrever, de entender e de se querer praticar a liberdade e a justiça. Tá? Por isso que eu gosto dos conceitos de Jean-Luc Nancy, de Rainer Forst, de autores como Jürgen Habermas, como John Rawls nos Estados Unidos, como Axel Honneth, Henrique Dussel, aqui na América Latina, Franz Inkelamert e outros conceitos filosóficos. Por quê? Porque eles sempre afirmam a importância indispensável do diálogo, tá? Da conversa, da busca de consensos, da busca de formas coletivamente pensadas de construir a relação humana em sociedade. Tá? É claro que estas visões de justiça, de liberdade, são trabalhosas. Né? Você não constrói liberdade e justiça só com boa vontade. Tá? É preciso muito trabalho, é preciso muita disposição das pessoas para conversar, tá? Para ouvir. Tá? Normalmente, nós, seres humanos, temos muita disposição para falar o que nós pensamos e bem menos disposição para ouvir o que os outros pensam, especialmente quando outras pessoas discordam de nós. Liberdade e justiça
só podem ser construídas na medida em que nós desenvolvemos esta capacidade de ouvir, tá? A fim de que haja diálogo. Tá? É claro, se eu desenvolvo a capacidade de ouvir, eu tenho o direito de esperar que os participantes do diálogo também desenvolvam essa capacidade de ouvir, a fim de que a minha fala chegue também ao debate público com a mesma dignidade, com a mesma qualidade, com a mesma atenção com que eu recebo a fala de outras pessoas. Bem, eu gastei um pouquinho de tempo aqui na nossa introdução, lembrando esses elementos que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Por quê? Porque quando nós falamos em reconhecimento, que é o tema da nossa conversa nesta aula, nós também estamos falando numa atividade dialogal, numa atividade relacional entre pessoas. Tá? Liberdade, justiça, reconhecimento são dimensões da vida social construídas por nós, seres humanos, que dependem umas das outras. Tá? Nesse gráfico, que eu procuro mostrar que reconhecimento, liberdade e justiça formam um processo conjunto. Tá? Então, percebe? Ali a relação, esse gráfico mostra uma inter-relação, uma interconexão. Reconhecimento, liberdade e justiça dependem mutuamente uns dos outros. Tá? Como havia afirmado na aula anterior, quer dizer, não existe liberdade sem justiça, não existe justiça sem liberdade, e a mesma coisa vale para o reconhecimento. Não existe reconhecimento sem liberdade e justiça. Bom, não existe liberdade e justiça sem o reconhecimento mútuo da nossa igual condição de seres humanos. Tá? Agora a gente pode voltar para cá. Obrigado. Vejam, então o que é reconhecimento? Eu vou focar de novo, principalmente no conceito filosófico de reconhecimento. Vários autores, várias autoras têm trabalhado o conceito de reconhecimento. Eu vou usar aqui na nossa conversa, assim como lá no livro, basicamente os textos de um filósofo, colega lá do Rainer Forst, Axel Honneth, tá? Também alemão, também professor na Universidade lá de Frankfurt. Bem, para o Honneth, seguindo Hegel e outros autores, relendo e reinterpretando Hegel e outros autores, o que torna possível a convivência social sem violência, sem que as pessoas se matem, sem que as pessoas tomem as propriedades uns dos outros, é basicamente esta atitude humana a que, então, ele chama de reconhecimento ou reconhecimento mútuo. Ou seja, nós convivemos com outras pessoas em sociedade basicamente por quê? Porque nós olhamos para as outras pessoas e vemos nela pessoas iguais a nós, semelhantes a nós, iguais em direitos, iguais em dignidade, são diferentes em relação à forma física, a profissões, a talentos, a habilidades, etc. Mas, quando nós olhamos para um outro ser humano, nós encontramos alguém com quem nós podemos nos identificar, com quem nós podemos nos relacionar. Tá? Quer dizer, não há, por exemplo, reconhecimento mútuo entre um ser humano e árvores. Tá? A gente pode olhar para uma árvore e apreciar a sua beleza, a sua importância para o ambiente, a sua importância para o equilíbrio ecológico, a sua contribuição para a vida humana, para a vida do planeta, etc. e tal, mas não há reconhecimento mútuo, porque quando nós olhamos para uma árvore, nós percebemos que há uma diferença essencial. A árvore não é um ser humano. Isso não quer dizer que a gente possa simplesmente derrubar, ofender, ferir, magoar uma árvore no sentido físico, né? Não no sentido emocional. Tá? A gente não tem, só porque a árvore não é gente, nós não podemos chegar e simplesmente, não gostei da árvore, vou cortar. Tá? A árvore faz parte do conjunto do planeta e a gente tem que tomar cuidado com todo o planeta. Tá? Não só por razões ecológicas, mas também por razões teológicas. Isso é um mandato de Deus em Gênesis 1, em Gênesis 2, quer dizer, o ser humano está aqui no planeta Terra, para nós, cristãos e cristãs, para cuidar do planeta, tá? Não para destruir o planeta. Tá?
Enfim, só exemplificando a diferença entre o conceito de reconhecimento, que é um conceito de mutualidade, de reciprocidade, e um conceito paralelo, que é o conceito de valor, de atribuir valor a um objeto, a uma planta, a um animal não humano, ao próprio planeta. Tá? Mas não havendo a possibilidade de resposta, tá? De diálogo, de relação pessoal, não se pode falar em reconhecimento. Então, é o reconhecimento mútuo que permite, então, que a gente ande na mesma cidade, na mesma rua e não saia por aí batendo em todo mundo. Tá? A gente trabalha, por causa dessa atitude básica de reconhecimento, a gente pega um ônibus sem ficar preocupado se aquele ônibus que vai fazer o percurso que ele deve fazer. Tá? A gente entra na escola, não fica preocupado que o professor vai puxar uma metralhadora e atirar em todo mundo. Tá? Hoje em dia, dependendo do país, tem gente que faz isso, mas normalmente não se faz. Quer dizer, a gente não vai para uma escola já com medo, né? Estou chegando ali, né? Quem é que vai me bater? Quem é que vai atirar em mim? Pelo menos não deveria ser assim. Tá? Se uma escola, por exemplo, tem esse ambiente de violência, é porque falta reconhecimento. Tá? É porque ou alunos, ou professores, ou funcionários não reconhecem aos demais como pessoas de igual valor, de igual dignidade. Tem diferentes funções, diferentes tarefas, diferentes responsabilidades, mas a mesma dignidade. Tá? Assim como um professor não merece ser agredido por um aluno só porque está cumprindo a sua tarefa, um aluno não merece ser agredido por um professor, ou por um colega, ou por um funcionário da escola, só porque está ali. Tá? E às vezes quem está dormindo, em vez de estar acordado, está olhando para o celular, em vez de estar prestando atenção. Tá? Independentemente do que a pessoa esteja fazendo, ninguém merece sofrer violência por causa disso. Tá? Bem, o reconhecimento mútuo é aquilo que mantém a sociedade em comum, em conjunto. E a falta de reconhecimento mútuo é que motiva as buscas, os esforços, as lutas sociais por mudança na sociedade. Tá? Ou seja, assim como a ausência de liberdade motiva as pessoas a buscar liberdade, assim como a ausência de justiça motiva as pessoas a lutar por justiça, a ausência de reconhecimento motiva as pessoas a buscar o reconhecimento. Tá? Quando a gente está lendo os livros desses teóricos, por exemplo, Honneth e Forst discutem muito entre eles se é o reconhecimento ou a justiça que é o conceito mais importante para ligar a vida social, para explicar a junção das pessoas, para explicar política, etc. Tá? No ambiente acadêmico, às vezes tem isso, quer dizer, a gente discute no bom sentido, né? Discute por detalhes teóricos que para muita gente podem ser irrelevantes, mas para o pesquisador, para a pesquisadora são importantes. Eu, particularmente, nessa discussão de Honneth, Forst e outros autores, eu vejo um falso problema. Né? O que é mais importante na sociedade? Liberdade, justiça ou reconhecimento, por exemplo? Os três são igualmente importantes. A gente não consegue construir uma vida comum quando falta estes elementos, seja qualquer um deles. Quando há falta de reconhecimento, ou de justiça, ou de liberdade, não precisa ser uma falta completa. Porque uma sociedade em que não haja reconhecimento de forma alguma, não haja nenhum tipo de liberdade e não haja nenhum tipo de justiça, essa sociedade desaparece rapidamente, porque as pessoas irão guerrear o tempo todo entre si. Tá? As pessoas irão praticar violência o tempo todo. Em toda a sociedade humana existem pequenas doses medianas de liberdade, de justiça, de reconhecimento. Tá? E quando faltam estas doses, ou quando as pessoas percebem que é possível ter mais, é possível ser melhor reconhecido, é possível ter maior grau de justiça, então as pessoas se motivam a agir. Veja, o ser humano não é dotado naturalmente de uma grande disposição para fazer algo pelo bem dos outros. Às vezes nem para fazer algo para a gente mesmo, né? Quer dizer, mas
Normalmente, nós não temos essa disposição de atuar na sociedade para o bem comum. Tá? É só a gente examinar, né, a vida social, é só a gente examinar a vida da gente. Né? Quer dizer, enquanto não surge um problema que nos afete, não, a gente também não se envolve muito com os problemas dos outros. Né? Se eu tenho a minha vida financeira resolvida, eu não vou estar preocupado com a pobreza de outras pessoas. É raro que pessoas que tenham a sua situação econômica estabilizada, tranquila, fiquem preocupadas e queiram mudar a situação de empobrecimento de outras pessoas. Tá? Quer dizer, isso é parte da condição humana, eu diria, normal, por quê? Porque nós somos pecadores e pecadoras. Porque nós somos pecadores, nós sempre desejamos o que é do outro. Né? Romanos 7, Paulo diz, o que é o pecado? Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Né? E o que a lei diz? Não cobiçarás a mulher do próximo, a fazenda do próximo, o boi do próximo. Quer dizer, não é desejar, mas sempre querer o que é do outro. Né? Aí nascem as injustiças, as ausências, as faltas de liberdade, as faltas de reconhecimento, tá? Na pecaminosidade humana. Claro, nenhum ser humano é tão 100% pecador que não consiga construir liberdade, justiça e reconhecimento com outras pessoas. Às vezes pode ser apenas para um pequeno grupo, pode ser só para a sua família, só para os seus amigos, só para a sua tribo, só para a sua instituição. Tá? Mas mesmo as pessoas mais, vamos dizer assim, entre aspas, as pessoas piores, né, do ponto de vista de contribuir para o bem social, mesmo as pessoas mais distantes do bem comum são capazes de criar coletivamente situações de liberdade, justiça e reconhecimento localizadas. Né? Quer dizer, o problema é que essas pessoas criam essas situações localizadas e universalizam a falta de liberdade, a injustiça, a falta de reconhecimento. Então vejam, avançando no conceito, quando nós nos sentimos desrespeitados por alguma razão, nós nos movemos a agir. Isso é a regra comum. Tá? A maioria das pessoas faz assim. Algumas pessoas, a minoria das pessoas, é motivada a agir para mudar a sociedade, mesmo quando não sofre nenhum tipo de desrespeito. Tá? Pessoas são mais solidárias, pessoas são mais compassivas, pessoas que têm um compromisso democrático, um compromisso religioso, um compromisso amoroso mais intenso, são capazes de, independentemente de serem desrespeitados ou terem aspectos da justiça negados, são capazes de agir em benefício de outros. A maioria de nós, porém, age para mudar alguma coisa na sociedade apenas quando há uma necessidade sentida por nós. Tá? Bem, liberdade, justiça, nas aulas passadas nós mostramos que são conceitos que possuem diversas dimensões ou esferas. Assim também vale para o reconhecimento. Tá? O reconhecimento possui diferentes dimensões. São 3 na teoria de Honneth. Tá? A gente poderia acrescentar uma ou 2. Não vem muito ao caso agora a gente gastar todo o nosso tempo aqui reconstruindo o conceito. Eu vou apenas apresentar a ideia básica do Honneth, e depois a gente pode, né, em outras circunstâncias, em outros momentos, ampliar essa ideia. Então, para Honneth, existem 3 dimensões de reconhecimento. Dimensão pessoal, a dimensão cidadã, a dimensão simbólica. Então, vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa pequena ilustração. Tá? O reconhecimento é um processo que passa, basicamente, pelo reconhecimento pessoal, depois pelo reconhecimento cidadão, finalmente, pelo reconhecimento mútuo simbólico. Então, estas 3 dimensões do reconhecimento são indispensáveis para que a vida social seja uma vida equilibrada em liberdade e justiça. Tá? Em que, então, consistem estas 3 dimensões? Tá? Dimensão pessoal. É o reconhecimento mútuo na esfera das relações pessoais subjetivas. Tá?
família, na vizinhança, no local de trabalho, no local de estudo, nos locais de lazer. Ou seja, o reconhecimento pessoal se dá primariamente na relação face a face. Tá? E o reconhecimento pessoal começa na própria família. Tá? Quer dizer, se a família não funciona bem, tá? Ou seja, se há ausência de reconhecimento na família, bom, essa ausência de reconhecimento tende a se transferir para toda a sociedade. Tá? Daí a importância, por exemplo, de um arranjo familiar adequado para o equilíbrio da sociedade. Tá? Bem, o que caracteriza o reconhecimento pessoal é o amor no sentido lato de amor, quer dizer, tanto o amor paternal, maternal, quanto o amor fraternal, quanto o amor amizade, né? E o amor romântico. Né? Quer dizer, essas várias dimensões do amor, ou da amizade, da hospitalidade mútuas, são aquelas práticas que caracterizam, as atitudes que caracterizam a dimensão pessoal do reconhecimento. Né? Quando isso, obviamente, então, repito, começa na família. Quando nasce o nenenzinho, a mamãe e o papai já reconhecem, esse é nosso filho. Tá? Seja bonitinho, seja feinho, seja extremamente feio, seja extremamente bonito, pai e mãe, né? Quando a criança nasce, já reconhecem, olha aqui, é sangue do meu sangue, carne da minha carne, para usar uma expressão bíblica. Tá? A criança logo reconhece mãe e pai. Mesmo antes de ser capaz de pronunciar palavras inteligíveis e se comunicar linguisticamente com os membros da sua família, a criança reconhece aqueles que são a sua família, aqueles que são as pessoas que cuidam dela, que a protegem, que a alimentam, etc, etc e tal. E assim, à medida que a gente vai crescendo, e assim também nas relações de amizade, e assim também nas relações de companheirismo, no estudo, no trabalho, no lazer. Quer dizer, nós nos reconhecemos como pessoas que gostam umas das outras, que se relacionam umas com as outras, por diferentes razões, mas pessoas de quem nós podemos gostar, pessoas de quem nós apreciamos, pessoas a quem nós apreciamos e pessoas então, que fazem parte da nossa convivência. Tá? Segunda dimensão do reconhecimento, na teoria de Honneth, é a dimensão cidadã. A dimensão cidadã já é, então, o reconhecimento no conjunto amplo da sociedade. Tá? O reconhecimento da cidadania, o reconhecimento cívico, civil, social, é o reconhecimento de que as pessoas que convivem ao nosso redor, mesmo que não sejam parte do nosso círculo de amizade, são pessoas iguais a nós em termos de direitos e deveres. Enquanto a dimensão pessoal do reconhecimento é uma dimensão subjetiva entre sujeitos, dimensão amorosa, tá? A dimensão cidadã é uma dimensão mediada pela lei, pela estrutura política, pelas estruturas econômicas, pelas estruturas sociais de um determinado país, de um determinado grupo social. Tá? Por quê? Porque, bom, a gente vai viver numa sociedade, nós estamos num país como o Brasil, por exemplo, com 200 milhões de habitantes. O meu círculo de convivência, de amizade, é muito pequeno. Eu não preciso gostar dos 200 milhões de brasileiros para tratá-los bem, para reconhecê-los como pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos direitos e a mesma dignidade e os mesmos deveres que eu. Enquanto a dimensão pessoal do reconhecimento tem um componente afetivo grande, a dimensão cidadã do reconhecimento não tem um componente afetivo muito grande. O componente afetivo é pequeno. Importante é o componente jurídico, importante é o componente do respeito, a atitude de respeito, reconhecer que todas as pessoas têm igual dignidade, possuem iguais direitos, iguais deveres em relação a mim, em relação a todos os demais. Essa é a base da ideia de cidadania. Tá? Direito básico da cidadania é o direito de governar e ser governado. Tá?
Por isso que as constituições dizem que o poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido. Por quê? Porque esse é o fundamento de toda cidadania, de todo conceito de cidadania. Então, o reconhecimento mútuo de outras pessoas como cidadãs no mesmo nível que eu é exatamente o reconhecimento dessa dignidade igual, dos direitos, dos deveres, responsabilidades comuns a todos nós. Tá? O reconhecimento pessoal é rompido, é desrespeitado quando a gente age com violência, com descaso, com negligência. Tá? Se uma mãe ou um pai deixa a criança sem comer, sem se trocar durante muito tempo, nenenzinho, né? Quando os pais não dão aos filhos a educação que eles precisam, quando os pais não dão o carinho, aí você tem o desrespeito. No ambiente do reconhecimento cidadão, o desrespeito acontece quando os direitos das pessoas são violados ilegalmente, imoralmente. Por exemplo, quando uma pessoa está na rua, andando, 10, 11 horas da noite na cidade, e vem uma autoridade, um policial, por exemplo, e aborda essa pessoa violentamente, só porque essa pessoa é negra, por exemplo, bom, isso é um desrespeito. Quer dizer, se pressupõe que uma pessoa negra andando à noite sozinha na rua vai fazer alguma coisa errada, isso já é preconceito. Ou, se uma pessoa está lá de terno, gravata, com uma mala, uma pasta lá de executivo, e uma outra pessoa se aproxima dela e fala, bom, vou bater a carteira, vou arrancar essa mala aí, porque esse cara aí tem dinheiro, né? Esse cara tem dinheiro, então eu vou lá e vou tirar o dinheiro. Não, isso é um desrespeito à cidadania dessa pessoa. O fato dela ter ou não ter o dinheiro, dela ter ou não ter bens, não é motivação para eu tirar esses bens da pessoa. Tá? Então, o desrespeito cidadão acontece quando há a violação de direitos, seja essa violação promovida, praticada por agentes públicos, seja essa violação promovida por cidadãos da sociedade civil. Seja uma autoridade policial, uma autoridade militar, uma autoridade do judiciário, ou do legislativo, ou do executivo, ela precisa, como qualquer outra pessoa, respeitar as pessoas com quem ela convive e a quem ela serve. Da mesma forma, os cidadãos precisam respeitar-se mutuamente e respeitar as autoridades que foram eleitas ou nomeadas para executar as suas funções. Tá? Então, quando falta esse reconhecimento, quando há desrespeito de direitos, bom, aí as pessoas lutam para mudar a sociedade. Dimensão simbólica do reconhecimento é a mais abstrata, tem a ver com o respeitar e o valorizar, o reconhecer os talentos, o estilo de vida, a visão de mundo de outras pessoas, de outros grupos sociais. Quando o reconhecimento na dimensão simbólica ocorre quando nós aceitamos e respeitamos os estilos de vida de outras pessoas, independentemente de gostarmos ou não. Tá? De novo, no caso da dimensão simbólica, não é necessário componente afetivo. Tá? Por exemplo, eu não preciso gostar de uma religião para respeitar o direito dessa religião existir. Eu não preciso gostar de uma determinada forma de música para respeitar o direito dessa forma de música existir. Eu não preciso respeitar, eu não preciso gostar de música clássica, mas eu tenho o dever de respeitar a contribuição da música clássica para o universo da cultura. Eu não preciso gostar do rap, ou do funk, ou do samba, ou da música gospel, mas eu tenho o direito e o dever de respeitar esses ritmos e as pessoas que gostam desses ritmos musicais. Eu não preciso respeitar eu não preciso gostar da ética de um outro grupo social, mas eu preciso respeitá-la. Tudo é dimensão simbólica. Eu não preciso gostar, eu não preciso concordar com a ideologia do outro, mas eu preciso
respeitar o direito do outro ter a sua ideologia e falar dela. E uma vez que o reconhecimento é mútuo, tá? Eu também tenho o direito de ser reconhecido na minha ideologia, ou nos meus gostos musicais, ou nas minhas preferências religiosas. Tá? Ninguém precisa gostar de mim para reconhecer, para respeitar o meu direito de viver um estilo de vida legítimo. Tá? Percebe? Na dimensão pessoal, o reconhecimento é afetivo. Na dimensão cidadã, o reconhecimento é baseado no direito. Na dimensão simbólica, o reconhecimento é baseado no valor da pessoa humana, na dignidade da pessoa. Eu não preciso gostar de religiões dos outros, eu não preciso gostar de ideologias, eu não preciso gostar de ritmos musicais, eu não preciso gostar da literatura de outros, eu não preciso gostar da arte de outras pessoas, mas como ser humano na sociedade eu preciso respeitar o direito das pessoas viverem conforme as suas próprias identidades. Ora, quando nós olhamos para o reconhecimento como um conceito conjunto e não como partes estanques, fica mais fácil da gente lidar com certas questões. Por exemplo, você está ouvindo aí, você fala, Júlio, você está dizendo que eu preciso respeitar todo e qualquer estilo de vida. Mas e se a pessoa tem um estilo de vida que maltrata outros? Bom, aí você não precisa respeitar esse estilo de vida. Vamos pensar em criminosos profissionais. Eles têm um estilo de vida, de atacar, de praticar violência, de roubar, de traficar drogas, seja lá qual for o crime. Você não precisa respeitar esse estilo de vida. Por quê? Porque esse estilo de vida já desrespeitou o reconhecimento cidadão e já desrespeitou o reconhecimento pessoal. Porque a partir do momento que alguém pratica violência contra outro, já está desrespeitando o outro, tanto enquanto cidadão quanto enquanto pessoa. Não. Todo estilo de vida merece ser respeitado na medida em que esse estilo de vida partilha do reconhecimento mútuo. Por exemplo, eu não preciso nem gostar e não preciso respeitar o nazismo. O nazismo, infelizmente, ainda existe. O que é nazismo? Esse estilo de vida que considera que existem partes da humanidade que são inferiores a outra parte da humanidade. Bom, eu não preciso gostar e não tenho nenhuma razão para respeitar esse tipo de estilo de vida. Percebe? Então, o reconhecimento é mútuo, é recíproco, deve ser generalizado, assim como a liberdade e a justiça, e deve ser visto na sua integralidade, assim como a liberdade e a justiça. Numa sociedade pode haver, em determinado momento, um grau elevado de desrespeito no ambiente simbólico, ou no ambiente cidadão, ou pode ser uma sociedade em que as relações pessoais não sejam desrespeitosas. Quer dizer, independentemente da dimensão do reconhecimento que está sendo desrespeitada, a gente precisa buscar o reconhecimento em todas as suas dimensões. Tá? Percebe? Vamos recapitular de novo. Reconhecimento é a atitude de entender, perceber o outro como alguém igual a mim. Igual a mim em que sentido? Enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa digna. Percebe? É assim que a sociedade permanece unida. É assim que a sociedade pode construir justiça e liberdade. Por quê? Porque quando há reconhecimento mútuo, há diálogo, há deliberação pública, há discussão sem violência, sem coerção, sem imposição de ideias. De vez em quando eu assisto uma ou outra sessão da Câmara Federal, ou do Senado, na TV Senado, TV Câmara. Uma boa parte dessas sessões não acontece nada de estranho, mas em algumas acontecem discussões que são absolutamente desrespeitosas. Xingamentos, ofensas,
Né? E tem horas que eu até acho graça, porque o hábito da discussão nesse ambiente, né, eu já ouvi pessoas assim, Vossa Excelência é uma, e vem um palavrão, né? Mas começa com Vossa Excelência, é uma questão de... Né, eu xingo você, mas você é Vossa Excelência. Né? Quer dizer, é esquisito, né? Mas faz parte de um hábito, né, de um ethos de convivência. Bem, quando no debate, numa Câmara Federal, uma Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, as pessoas, os representantes eleitos xingam uns aos outros, bom, aí há desrespeito. Quando a audiência, quando a plateia, pessoas interessadas naquela discussão, joga água, joga pedras, ofende, grita, bom, aí você tem desrespeito. Gente, quem grita mais alto, às vezes ganha a discussão, mas quando a discussão é ganha por quem gritou mais alto, essa vitória é injusta. As consequências dessa vitória serão maléficas para muita gente e serão benéficas apenas para pouca gente. Tá? Então vejam, eu estou insistindo nessas 3 aulas com vocês, né, sobre essa questão da mútua convivência, da reciprocidade, da generalidade, da liberdade, da justiça e do reconhecimento. Tá? Estou insistindo com vocês sobre a importância indispensável da deliberação pública, da construção intersubjetiva, da construção sociopolítica da liberdade, da justiça, do reconhecimento. Nenhuma sociedade cresce em termos de liberdade, de justiça, de reconhecimento, se não há essa deliberação, se não há essa conversação, se não há essa disposição para o diálogo. Quando uma sociedade está vivendo um momento em que cada grupo de interesses, cada classe social, cada grupo religioso ou ético tenta impor a toda a sociedade a sua própria visão, o único resultado possível é menor grau de liberdade, menor grau de justiça, maior grau de desrespeito. Percebem isso? Eu estou insistindo nisso porque no século XXI, a sociedade brasileira tem sido extremamente desrespeitosa nos debates políticos, nos debates éticos, nos debates ideológicos e até nos debates acadêmicos. Constantemente a gente assiste nos noticiários atos de violência dentro da escola, de alunos contra professores, de professores contra professores. Tá? Infelizmente, esse tipo de desrespeito é muito comum no Brasil atual. A gente entra nas redes sociais, é comum, a pessoa emite uma opinião e vem um monte de gente ofendendo de todo tipo, né? De toda maneira. Isso não constrói nem liberdade, nem justiça, nem reconhecimento. Isso só constrói opressão, isso só constrói injustiça, isso só constrói desrespeito. E aí você pode me perguntar, bom, Júlio, eu até concordo com você nessas coisas, mas o que a fé cristã, o que a teologia cristã tem a ver com isso? É uma excelente pergunta. E a resposta básica tem tudo a ver com isso. Você deve ter percebido, na leitura do livro, na atenção que você dedicou a estas aulas conceituais, que os conceitos que eu tenho escolhido para apresentar a vocês possuem uma similaridade muito grande com conceitos bíblicos. Tá? Então, as noções de liberdade, justiça e reconhecimento que eu apresentei a vocês no livro e nestas aulas são, intencionalmente ou não, formas secularizadas de conceitos bíblicos, de liberdade, de justiça e de aliança. Na Bíblia você não vai encontrar a palavra reconhecimento, mas você irá encontrar muitas vezes o termo aliança ou pacto. Tá? Deus é o Deus que faz aliança com seu povo, e o que faz a vida do povo ser uma vida comum é a aliança que as pessoas fazem entre si. Isso tudo está ali na unidade 4 aqui do nosso livro. O termo berit, no hebraico,
que a gente traduz por aliança, pacto, contrato, etc., é um termo que se refere às relações sociais, tanto no nível pessoal, quanto no nível político-jurídico, quanto no nível cultural ou simbólico. Então, intencionalmente ou não, estes conceitos de liberdade, justiça e reconhecimento que eu apresentei a vocês foram formulados, né, aproveitando-se daquilo que a Bíblia ensina sobre liberdade, justiça e reconhecimento ou aliança. É claro que são conceitos, como eu disse antes, secularizados. Né? Essas pessoas, esses filósofos, para construir as suas ideias, ou porque não creem em Deus, ou porque, por razões acadêmicas, não podem incluir Deus na discussão, são pessoas que se basearam em elementos bíblicos para construir suas ideias. Isso não quer dizer que somente na Bíblia, que somente nós cristãos temos a base para entender liberdade, justiça, reconhecimento. Isso quer dizer que nós cristãos, nós cristãs, temos mais razões para construir liberdade, para construir justiça, para construir reconhecimento mútuo, no modo dialogal, recíproco e universalizável, do que quaisquer outras pessoas, porque nós temos, além da aceitação intelectual, afetiva dos conceitos, nós temos uma motivação espiritual para buscar liberdade, justiça e reconhecimento para toda a sociedade. Uma teologia pública é uma teologia que, então, faz o diálogo entre a Bíblia, a tradição teológica da igreja, a tradição doutrinária das igrejas e esses conceitos e práticas sociais, acadêmicos, etc., e procura mostrar que nós cristãos, nesse diálogo, temos uma contribuição importante. Por quê? Porque nós acreditamos que, por sermos filhos e filhas do Senhor Jesus, nós podemos, no Espírito Santo, amar o próximo como a nós mesmos. Nós, teologicamente, sabemos que todas as pessoas têm iguais direitos e igual dignidade, porque nós sabemos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos que Deus ama todas as pessoas sem fazer qualquer tipo de acepção. Deus não faz acepção de pessoas, em vários lugares da Bíblia. Percebe? Então, além do conhecimento intelectual, além da discussão de ideias, além da discussão de conceitos, nós cristãs e cristãos possuímos uma motivação e uma força, uma potência peculiar, que é a potência do Espírito, a motivação da compaixão do Senhor Jesus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, que existem em nós pelo Espírito. Então, cristão, uma cristã que cresce espiritualmente é também uma pessoa que luta pela construção mútua de liberdade, justiça e reconhecimento na sua sociedade. Luta como cristão, luta como cristã. Nós não precisamos abrir mão da nossa identidade, das nossas convicções, das nossas crenças, para participar da construção do bem comum, para participar da construção da liberdade, da justiça e do reconhecimento. Nós, cristãos e cristãos, mais do que muitas outras pessoas, sabemos que o ser humano é pecador e que, então, toda a liberdade, toda a justiça, todo o reconhecimento que nós, seres humanos, construímos coletivamente, serão imperfeitos, serão manchados pelo pecado. Mas nós também sabemos que nós não podemos nos resignar com o pecado. Nós não podemos aceitar que a presença do pecado na vida pública impeça a busca constante de justiça, liberdade e reconhecimento. E não podemos permitir que o pecado de outros nos impeça de participar na vida pública. Como pastor, como professor, eu converso com muita gente e não é muito raro, às vezes até mais comum do que eu gostaria,
ouvir irmãos e irmãs falando, não, eu não vou participar disso porque a gente vai se misturar com gente do mundo, com gente ímpia. Não, né? Tem que fazer isso mesmo. Né? Tem que se misturar, tem que estar junto. Né? Como é que você vai ser sal da terra se você foge da terra? Como é que você vai ser luz do mundo se você se tranca num quartinho fechado? Como você vai dar testemunho público do Evangelho se você foge da vida pública? Quando a Escritura no Novo Testamento diz que nós não devemos ser do mundo, ela não está dizendo que nós devemos fugir das responsabilidades públicas. Ela está dizendo que nós devemos viver sem nos submetermos aos valores do pecado. Porque imundo é sinônimo de pecado, não é sinônimo de sociedade. Então, quando eu participo da vida pública do meu país, enquanto cristão eu participo vivenciando e testemunhando os valores cristãos que crescem em nós como fruto do Espírito. Então, de vez em quando eu ouço colegas, irmãos e irmãs querendo impor, né, na força da conversa, na força do argumento, a sua ideia. Nós cristãos não precisamos da força do argumento, da força da conversa. A nossa força é a força da compaixão, da solidariedade, do amor, da bondade, da santidade, da justiça diante de Deus, diante do próximo, da integridade, do bom testemunho. Vira e mexe eu vejo, né, nas redes sociais, ou às vezes em aulas presenciais, o pessoal fica acalorado e começa a se ofender. Cristãos não precisam se ofender. Né? Não deveriam, pelo menos. Né? Quem ama o próximo não ofende o próximo. Né? Percebe? Eu estou gastando este tempo final da nossa aula com essa reflexão para fazer a ponte, né, entre os conceitos filosóficos e conceitos teológicos. A minha escolha desses autores tem a ver exatamente com essa maneira secularizada com que eles trabalharam conceitos que já estão presentes na Bíblia, de uma forma não secularizada. Então, nós cristãos e cristãs temos a possibilidade de atuar publicamente na busca, na construção comum de liberdade, justiça e reconhecimento enquanto cristãos, enquanto cristãs. Nós não precisamos abrir mão da nossa identidade, da nossa fé, da nossa santidade, da nossa espiritualidade para participar da vida pública. Pelo contrário, quanto mais nós participamos da vida pública enquanto pessoas que crescem espiritualmente, enquanto pessoas que dão testemunho público do amor, da compaixão, da misericórdia do Senhor Jesus, tanto mais importante, tanto mais rica será a nossa contribuição. E um último ponto, antes da gente encerrar essa conversa e irmos para a nossa próxima aula, a gente não precisa ganhar a discussão sempre. Às vezes a gente vai perder uma discussão. Às vezes a gente não vai conseguir 100% o que a gente quer. Nós não precisamos alcançar sempre 100% do que nós queremos. Nós não precisamos vencer sempre um debate. Muito mais importante do que conseguir tudo o que eu quero, vencer uma discussão, é construir de forma geral e recíproca, universal e recíproca, liberdade, justiça e reconhecimento. Bastante material aí para vocês pensarem, para vocês refletirem, para vocês orarem. Obrigado pela atenção e Deus continue nos abençoando e até a nossa próxima aula, se o Deus assim o permitir. Grande abraço para vocês.